Boa tarde, professora. Hoje iremos falar sobre Coluna Prestes. Eu vou falar um pouquinho sobre o que foi. Esse é o primeiro slide. A Coluna foi um movimento revoltoso organizado por tenentistas que percorreu o Brasil no século XX, durante a Primeira República. A Coluna Prestes foi um movimento tenentista que surgiu pela insatisfação dos militares com o governo brasileiro. Entre 1921 e 1922, foi realizada a campanha eleitoral para eleger o novo presidente. De um lado tinha o candidato Arthur e do outro o Nilo Peçanha, que seria o candidato da oposição. Durante esse processo eleitoral, a relação dos militares com o governo, o qual representava as oligarquias paulistas e mineiras, desgastou-se. Primeiramente foram veiculadas cartas falsas em que os candidatos Arthur Bernardes criticava membros do exército. Os tenentistas ocuparam a capital paulista por cerca de 3 semanas, mas em razão da pressão das forças governantes que os atacavam, optaram por abandonar a cidade de São Paulo. A Coluna Prestes, nesse momento, contava com aproximadamente 1.500 homens pela sua revolta. Boa tarde, professor. Então, hoje eu vou falar o que o tenentismo e Coluna Prestes defendiam. Então, após a junção das forças tenentistas, dos paulistas e dos gaúchos, a Coluna Prestes iniciou uma marcha em 28 de abril de 1925. Pouco antes da marcha, com o objetivo de formar uma rede de apoio externo ao grupo de lutaria no Brasil. Esse destacamento seria liberado por Isidério Dias, acho que é o nome dele, Isidério Dias Lopes. A partir daí, a Coluna Prestes iniciou uma marcha que cruzou grande parte do Brasil. Recepção dos membros da Coluna Prestes na cidade do interior em que passavam era diversa. Enquanto os locais eles eram recebidos como heróis e salvadores pela população, em outros eram recebidos de maneira fria e desconfiada, por causa das ações que realizavam. Ao todo, a coluna cruzou territórios que corresponderam a diferentes estados brasileiros: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, Pernambuco, entre outros. A estratégia dos membros da Coluna Prestes era de evitar confrontos abertos contra tropas governamentais, sobretudo quando as forças inimigas eram consideravelmente grandes. Coluna Prestes oficializaram deposição das suas armas e exilaram na Colômbia. Colômbia não, Bolívia. Luiz Carlos Prestes saiu da coluna como apelido de Cavaleiro Esperança. E se tornou um dos grandes nomes do popular brasileiro ao longo do século XX. Prestes, em 1930, assumiu-se como comunista. Na década de 1930, esteve envolvido com uma tentativa de tomada do poder no Brasil. Então, a formação das Colunas Prestes, grupo formado por paulistas gaúchos, onde os primeiros iniciaram o movimento militar, conhecido como a Revolta de 1924, ocorrida em São Paulo, liderada pelo general Sidoro e pelo Miguel Costas. E por isso, ao fugirem da capital de Paulista, uniram-se às tropas do Sul, liderada por Luiz. Os dois estados se reuniram no Paraná e decidiram seguir juntos na marcha que ficou conhecida como Colunas Prestes, e assim alcançarem o seu maior objetivo, a derrubar o governo. Foi dessa maneira que cerca de 1.500 homens saíram da cidade de Alegraque. Em meses percorreram cerca de 25 mil quilômetros no interior do Brasil, e a pé ou cavalgando, fazendo a propaganda política, promovendo comícios, apresentando suas propostas e ideias, e ainda derrotando suas forças legalistas do governo. Diversos realizados
e que quase utilizavam táticas de despedamentos. Embora a coluna Prestes tenha durado cerca de 2 anos e meio, o objetivo principal dos tenentistas não foram alcançados e o movimento se desfez, sendo a marcha concluída em fevereiro de 1927 na Bolívia. Seus líderes acabaram Elixir. Sem espanto, a coluna Prestes, realizada em 1924 em março de 1927, foi o fundamento para a movimentação que posteriormente ocorreria, denominadamente a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio no poder, culminando assim no fim do movimento. Miguel Costa exiliou-se na Argentina, enquanto Luiz Carlos permaneceu na Bolívia depois da Argentina. Bom, professora, eu vou falar um pouco, vou dar continuidade sobre o tenentismo. O Estevão já deu uma palhinha sobre e agora eu só vou terminar. O tenentismo foi um movimento social de caráter político-militar que ocorreu no Brasil nas décadas de 1920 e 1930, período conhecido como República das Oligarquias. Contou principalmente com a participação dos jovens tenentes do Exército, o que defendiam este movimento. Contestava a ação política e social dos governos representantes das oligarquias cafeeiras. Embora tivessem uma posição conservadora e autoritária, os tenentes defendiam reformas políticas e sociais, queriam a moralidade política no país e combatiam a corrupção. O movimento tenentista defendia as seguintes mudanças: fim do voto do cabresto, sistema de votação baseado em violência e fraudes que só beneficiavam os coronéis, reforma no sistema educacional repúblico do país e mudanças no sistema de voto aberto para secreto. E aí, pessoal, primeiro eu vou falar aqui das revoltas, ó. Os tenentistas chegaram a promover revoltas como, por exemplo, a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Nesta revolta, ocorrida em 5 de julho de 1922, foi durante combatido pelas forças oficiais. E outros exemplos de revoltas tenentistas foram a Revolta da Paulista, que aconteceu em 1924, e a Comuna de Manaus, que foi em 1924 também. E teve também a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, que enfrentou poucas vezes as forças oficiais. E os participantes da coluna percorreram milhares de quilômetros pelo interior do Brasil, objetivando conscientizar a população contra as injustiças sociais promovidas pelo governo republicano. E eu também vou falar do enfraquecimento do tenentismo. Para a introdução, o tenentismo foi um movimento social de caráter político-militar que ocorreu no Brasil nas décadas de 1920 e 1930, período conhecido como República das Oligarquias. Eles contaram principalmente com a participação de jovens tenentes do Exército. Esse movimento das oligarquias cafeeiras, ou seja, o coronelismo, embora tivessem uma posição conservadora e autoritária, os tenentes defendiam reformas políticas e sociais, queriam a moralidade política no país e eles combatiam a corrupção. O movimento tenentista defendia as seguintes mudanças: defendia o fim do voto de cabresto, reforma no sistema educacional público do país e mudança no sistema de voto aberto para secreto. O enfraquecimento do tenentismo perdeu força após a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Vargas conseguiu produzir uma divisão no movimento, sendo que importantes nomes do tenentismo passaram a atuar como interventores federais, e outros continuaram no movimento, fazendo parte principalmente da Coluna Prestes.
E é só isso mesmo. Tchau, falou. O óculos é pra dar um charme, professora, porque nós estamos muito feios.